Você já parou para refletir sobre o que acontece após a morte? A resposta para essa pergunta tem sido uma das mais debatidas ao longo da história, com crenças conflitantes surgindo em várias culturas e religiões. A ideia de que os mortos estão em um sono profundo parece tranquilizadora, não é mesmo? Mas será que essa visão está correta? Ou será que, na realidade, os mortos estão mais conscientes do que imaginamos? A Bíblia, com seus textos repletos de mistérios e paradoxos, nos apresenta uma visão que desafia as crenças populares e nos força a olhar mais de perto para o que realmente acontece depois da morte. Em vez de um descanso eterno sem percepção, há indícios claros de que algo muito mais profundo está em jogo. E você, acredita que a alma simplesmente dorme ou está acordada, esperando o próximo grande capítulo? Vamos explorar essa questão juntos e descobrir um lado da morte que muitos preferem ignorar. A Bíblia, por vezes, parece falar em dois tons distintos sobre o estado dos mortos. De um lado, há versículos que mencionam os mortos dormindo, como se estivessem em um estado de espera, uma pausa na existência. Do outro, encontramos passagens que sugerem uma consciência após a morte, como relatos de almas clamando por justiça ou diálogos ocorrendo no além. Essa dualidade gera debates acalorados entre estudiosos e fiéis. Afinal, como conciliar essas diferentes abordagens? Será que esses textos estão realmente se contradizendo? Ou há um significado mais profundo por trás dessas expressões? Ao analisarmos os textos bíblicos, percebemos que a linguagem usada nem sempre deve ser interpretada de forma literal. Assim como hoje usamos expressões como dormir no ponto para indicar distração ou partiu para falar sobre a morte, os escritores bíblicos também recorreram a figuras de linguagem para transmitir ideias mais amplas. O problema surge quando alguém lê um versículo isoladamente, sem considerar o contexto mais amplo da narrativa bíblica. Afinal, se os mortos estão dormindo, por que há relatos de almas interagindo em diferentes momentos das Escrituras? E aqui entra um detalhe crucial. O uso da palavra dormir para se referir à morte não é uma novidade exclusiva da Bíblia. Na literatura e até mesmo na cultura popular, essa metáfora já foi amplamente utilizada. Mas será que isso significa inconsciência total ou apenas uma forma mais suave de descrever o falecimento? A resposta começa a se desenhar quando analisamos passagens específicas, como aquelas em Tessalonicenses e no Evangelho de João, onde o termo dormir ganha um significado ainda mais revelador. Ao lermos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, encontramos a expressão dormir sendo usada repetidamente para descrever aqueles que já morreram. Mas será que isso indica um estado de inconsciência? Um olhar mais atento revela que essa palavra é empregada como um eufemismo, uma maneira mais branda de falar sobre a morte, sem necessariamente afirmar que os mortos estão dormindo no sentido literal. O próprio Jesus, ao falar sobre Lázaro, disse que ele dormia, mas logo depois deixou claro que se referia à sua morte. Ou seja, a metáfora era comum no contexto judaico e cristão. Além disso, no Evangelho de João, Jesus reforça essa ideia ao prometer vida eterna aos que nele creem. Se os mortos estivessem simplesmente adormecidos sem qualquer consciência, qual seria o sentido dessa promessa? Ele fala sobre aqueles que ouvem sua voz e passam da morte para a vida, sugerindo um estado contínuo de existência, e não um apagamento total da consciência. O mesmo Paulo, em outra passagem, diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, o que entra em aparente contradição com a noção de que os mortos estão apenas aguardando num estado inconsciente. E aqui está o ponto-chave. O uso do termo dormir não invalida a possibilidade de consciência após a morte.
É uma forma de suavizar o impacto da perda, algo que até hoje fazemos ao usar expressões como descansou ou partiu em paz. No entanto, se há consciência após a morte, isso levanta uma série de questões intrigantes. Se os mortos estão conscientes, como entender as palavras de Jesus ao falar da morte de Lázaro? Essa história nos leva a um episódio ainda mais revelador. Quando Jesus disse que Lázaro dormia, seus discípulos entenderam a afirmação de forma literal. Pensaram que ele estava apenas repousando, se recuperando de uma enfermidade. Mas Jesus rapidamente corrigiu essa ideia, dizendo abertamente: Lázaro morreu. Aqui fica claro que a palavra dormir não significa inconsciência total, mas uma forma mais suave de se referir à morte. Se Lázaro estivesse completamente apagado, sem qualquer percepção, por que Jesus usaria um termo tão simbólico? E mais importante, o que isso revela sobre o estado dos mortos? Outro detalhe marcante nesse episódio é o momento em que Jesus ressuscita Lázaro. Se ele tivesse estado consciente no além, não seria esperado que ele relatasse algo sobre sua experiência? Mas a narrativa bíblica permanece em silêncio sobre isso. Alguns argumentam que esse silêncio sugere que os mortos estão dormindo, enquanto outros apontam que o foco da passagem não é descrever a experiência de Lázaro, mas sim demonstrar o poder de Jesus sobre a morte. Independentemente da explicação, esse episódio se torna um ponto-chave no debate sobre a consciência após a morte. O caso de Lázaro, no entanto, não é o único exemplo bíblico que traz implicações profundas sobre o que acontece depois da morte. Existe um outro episódio, ainda mais intrigante, onde figuras do passado aparecem interagindo de forma consciente, como se nunca tivessem deixado de existir. Esse evento pode mudar completamente a forma como entendemos o que acontece com a alma depois que o corpo perece. Um dos momentos mais impressionantes das Escrituras é a transfiguração de Jesus. Ali, diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias aparecem conversando com Cristo. Mas espere um instante. Se os mortos estão dormindo, como essas figuras do passado poderiam estar ali, conscientes, interagindo? Moisés havia morrido séculos antes, e Elias fora levado ao céu sem passar pela morte, mas ambos surgem como seres ativos, participando da cena. Esse evento lança uma luz desafiadora sobre a ideia de que os mortos estão simplesmente inconscientes. A presença de Moisés e Elias na transfiguração é especialmente significativa porque eles representam a lei e os profetas, reforçando a identidade de Jesus como o cumprimento de ambas. No entanto, além do simbolismo, há uma questão prática envolvida. Se a alma de Moisés estivesse adormecida, como ele poderia ter participado desse evento? Isso sugere que, de alguma forma, ele ainda existia em um estado consciente, mesmo após a morte física. A cena desmonta a ideia de que os mortos estão apenas esperando sem qualquer percepção, pois ali estavam dois personagens do passado, claramente ativos e cientes do que acontecia. Esse episódio se soma a outras passagens que sugerem uma continuidade da consciência após a morte. E se a história terminasse aqui, já seria um argumento forte. Mas há outro relato ainda mais explícito, contado pelo próprio Jesus, no qual os mortos não apenas estão conscientes, como também dialogam entre si. Essa narrativa pode trazer uma nova perspectiva sobre o destino da alma após a morte. Jesus, ao contar a parábola do rico e Lázaro, descreve uma cena que desafia completamente a ideia de que os mortos estão dormindo. O rico, após morrer, se encontra em tormento e clama por ajuda, enquanto Lázaro, o mendigo que sofrera em vida, agora repousa ao lado de Abraão. O detalhe mais intrigante: eles estão conversando. O rico expressa sua angústia, pede misericórdia e até solicita que alguém avise seus familiares sobre o que os espera.
Mas se os mortos estão dormindo, como poderiam dialogar, sentir dor ou se lembrar do passado? Muitos tentam argumentar que essa parábola não deve ser levada ao pé da letra, pois Jesus frequentemente usava histórias simbólicas para ensinar verdades espirituais. No entanto, mesmo que seja uma metáfora, ela não faria sentido se a crença predominante entre os ouvintes de Jesus fosse a de que os mortos estão inconscientes. Afinal, por que ele usaria um cenário onde os mortos estão plenamente lúcidos, se isso fosse algo incompatível com a realidade? Além disso, em nenhum momento Jesus corrige a visão de que os mortos estão conscientes. Pelo contrário, ele a reforça. Esse relato se alinha com outras passagens bíblicas que indicam a continuidade da consciência após a morte. Mas o que dizer dos que partiram em circunstâncias trágicas, como os mártires? Será que também estão conscientes, aguardando justiça? O livro do Apocalipse nos traz uma resposta surpreendente. No livro do Apocalipse, João descreve uma cena impactante. Almas de mártires clamando por justiça diante do altar de Deus. Elas perguntam até quando terão de esperar pelo juízo final, demonstrando claramente que estão conscientes e cientes do que aconteceu com elas. Essa passagem desmonta completamente a ideia de que os mortos estão dormindo em um estado de inconsciência total. Afinal, como poderiam falar, questionar e até expressar emoções se estivessem em um sono profundo? Além disso, o fato de essas almas estarem em um estado de espera ativa sugere que há uma continuidade da existência após a morte física. Elas não estão vagando sem rumo ou presas em um vazio silencioso. Estão em um lugar específico, com plena consciência do que ocorreu com elas na Terra. E mais, elas anseiam por um desfecho, por uma resposta divina. Se a Bíblia apoiasse a ideia de que os mortos estão simplesmente dormindo sem qualquer percepção, essa cena não faria sentido. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos evidências que reforçam essa visão. A consciência após a morte não é uma exceção, mas sim um padrão. A questão que permanece é: o que acontece com aqueles que não foram mártires? Será que todas as almas compartilham o mesmo destino? A resposta nos leva a uma conclusão inevitável, que fecha esse ciclo de descobertas e traz à tona um ponto crucial para refletirmos. Diante de todas essas passagens, fica evidente que a ideia de que os mortos estão dormindo em um estado de total inconsciência não se sustenta diante da Bíblia. Os relatos são claros. A consciência após a morte, seja no céu ou no inferno. Desde a parábola do rico e Lázaro até as almas dos mártires clamando por justiça em Apocalipse, vemos que a existência continua além do túmulo. E se isso for verdade, a grande pergunta que surge é: qual será o destino de cada um? Se a morte não é o fim, mas sim uma transição, a escolha que cada pessoa faz em vida se torna ainda mais relevante. Como alguém pode ignorar um tema tão crucial? O que você acredita sobre a morte influencia diretamente a forma como vive agora. Você já parou para refletir sobre isso? Se existe consciência após a morte, isso significa que há consequências para as decisões que tomamos aqui. E então, para onde você está caminhando? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse tema? Você já tinha analisado essas passagens por esse ângulo? Escreva nos comentários sua visão sobre o assunto. E claro, se você quer continuar aprofundando seu conhecimento, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir mais verdades que podem mudar sua vida.